galera, tudo bem? Mais uma aula hoje gravada direto dos estudos do Carianos, acompanhar aqui do nosso querido Homem de Ferro. O Harry Potter também está lá observando a aula. Vamos juntos, mais uma aulinha, eras geológicas. Isso aqui algumas pessoas podem até ter visto, outras não. As eras geológicas foi uma espécie de divisão da idade da Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, a Terra que tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Foi uma espécie de divisão, né, que os cientistas fizeram para ir colocando de forma didática o que foi acontecendo nesse período de 4,5 bilhões de anos. É como a gente pega a idade do ser humano e divide, né, em neném, criança, adolescente, jovem, adulto, né, idoso e pé na cova. Tá? Então é normal, a gente foi dividindo as idades e aí da Terra em eras geológicas. Essas eras têm acontecimentos importantes que eu queria que vocês gravassem. Vamos dar uma olhada numa tabela aqui. Essa tabela, aqui talvez não dê para observar 100%, mas ela vai lá para o Moodle e você vai poder observar e ler. Aqui tem os principais acontecimentos de acordo com as eras, que são divididas também em períodos, e aí você pode depois dar uma olhadinha nesses períodos com a tabela, mas eu queria bater em cima, principalmente, dos acontecimentos fundamentais de cada era, que é o que mais aparece em vestibulares, em concursos por aí. De vez em quando aparece, tá, gente? Às vezes até em concursos que vocês farão aí daqui a 3, 4 anos, em vestibulares costuma aparecer esses acontecimentos de cada era. Então vamos dar uma passeadinha pelas eras geológicas. Dá uma olhada. A era azoica é o início de tudo, sem vida. Azoica, a era que não tinha vida, o início. O planeta levou aproximadamente 1 bilhão de anos para que a vida surgisse. Durante esse 1 bilhão de anos, muita coisa aconteceu. Inicialmente as primeiras rochas, se formou aquele magma, foi fundindo, ele foi esfriando, depois a parte externa da Terra esfriou, mas como era muito pesada, curiosamente manteve a parte interna bem quente, com rocha, com magma, rocha derretida, né? Os gases foram saindo literalmente dessas rochas, foi se formando, a Terra foi crescendo, foi se formando a atmosfera foi ficando presa à gravidade terrestre, a gente teve um choque com outro corpo celeste que formou a Lua nesse 1 bilhão de anos, tudo nessa... Foi bem complicado o começo da Terra. Esse 1 bilhão de anos não tinha vida. Tá? Nesse primeiro 1 bilhão, pelo que se sabe até hoje, pode ser que a ciência às vezes mude com a nova descoberta, mas pelo que se sabe até hoje, no primeiro 1 bilhão de anos da Terra, nós não tivemos vida nenhuma. Foi muito conturbado, mas foi se formando as condições. A gente foi sendo bombardeado por muitos cometas que trouxeram muita água, essa é a teoria mais recente, a água teria vindo de fora, né? Teria se formado fora e chegado aqui na Terra com impactos, toda essa água foi se formando por aqui, foi ficando por aqui, e aí a gente teve então as condições necessárias para o surgimento da vida, que então o homem chamou de era arqueozoica, vida arcaica, os primeiros seres vivos. Então quando você pensar em eras geológicas, azoica, sem vida, o primeiro 1 bilhão de anos. Passado isso, surge os primeiros seres vivos há mais ou menos 3,5, 3,6 bilhões de anos. Seres obviamente unicelulares, muito simples, que provavelmente surgiram na água. É a hipótese mais aceita, que eles teriam surgido na água. Existem outras teorias que teriam inclusive vindo do espaço, a cosmogênese. Existem algumas teorias, se você procurar em alguns livros, que poderiam ter surgido até no solo, né? Mas a mais aceita é que teriam sim surgido nos oceanos primitivos. Era arqueozoica, surgimento da vida. O tempo passa e a gente chega na proterozoica. Aqui eu já tenho aproximadamente 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 900 milhões de anos. E eu tenho então, quais são os dois principais detalhes que você deveria gravar aqui? A formação das primeiras rochas como nós conhecemos e os depósitos de minerais metálicos. Ouro, ferro, prata, níquel, é tudo da era proterozoica. Formação dos primeiros minerais metálicos, das rochas como nós conhecemos, principalmente as rochas mais antigas, né? Que são como, por exemplo, o granito, que foi literalmente perdendo calor e foi se formando aí nessa época. Então as primeiras rochas e os minerais metálicos são da era proterozoica. O tempo vai passar mais ainda e aí eu já começo a ter espaço para a formação, por exemplo, dos primeiros peixes, os primeiros répteis, os primeiros anfíbios. E como eu já tinha, no final da Proterozoica, a formação das primeiras florestas, a vida começa, antes de começar a povoar a Terra com animais, a Terra já tinha sido povoada por vegetais, lá no final da Proterozoica. Estamos falando de milhões de anos.
E aí, na Paleozoica, quando eu já tenho aí o início dos primeiros peixes, répteis, anfíbios, os primeiros animais um pouco mais de evolução maior, eu também tenho a formação do carvão mineral. Então, quando eu vim falar de Proterozoica, é carvão mineral e os primeiros animais como a gente conhece, como a gente imagina, né? Os primeiros peixes, répteis, anfíbios e carvão mineral. Não esquece disso, isso cai bastante, porque aí já pega a questão da fonte de energia, da poluição. Então, às vezes, eles podem misturar várias questões e citar, por exemplo, carvão mineral para você, como era Proterozoica. Vamos em frente. Da Proterozoica, a gente chega na Mesozoica. O que tem na Mesozoica? Os dinossauros são a principal vedete, né? Os grandes répteis, os dinossauros, os répteis, os grandes répteis antigos, tá? Eles vão surgir, é dividido em períodos ali, Triássico, Jurássico. Esses períodos, né, dividiram os estilos, os tipos de dinossauros. O mais conhecido é o período Jurássico, né? Tá aqui ó, o símbolo do Jurassic Park, é o mais conhecido porque teve grandes répteis mesmo, tá? Tiranossauro Rex, o Megalodonte, vários animais dessa época que logicamente não existem mais. Os cientistas hoje tentam muito trazer de volta, né? Fazer com que eles revivam esses animais, mas ainda não deu muito certo essa coisa, embora não dá para duvidar da ciência nunca. Essa é a era Mesozoica, a era dos dinossauros. E por último, chegamos na nossa era, a era dos seres humanos. Nós chegamos no finalzinho, tá? Hoje, inclusive, vivemos essa era, a era Cenozoica. Ela começa quando os continentes se dividiram, divisão dos continentes, há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Portanto, de 65 milhões de anos até hoje, estamos na Cenozoica. Quais são os dois grandes acontecimentos? A divisão dos continentes na forma atual e o nosso surgimento como seres humanos. Ok? Então, 65 milhões de anos, a era Cenozoica, os dois principais acontecimentos, nós e a divisão dos continentes. Galera, tamo junto, segue a gente aí no canal, acompanha a gente aqui no Moodle do Colégio Catarinense. Valeu, grande abraço!